Abdução alienígena. Esse é o contato imediato mais extremo. Tem havido milhares de casos relatados em todo o mundo, todos quase invariavelmente desconsiderados pelas autoridades depois de pouca ou nenhuma investigação. Quando se lida com abduções, não existem muitas evidências de comprovação, além do testemunho verbal. Não existem. Mas há pessoas que já apareceram com raio-x de evidências físicas de objetos sob a pele que desafiam qualquer explicação. Inúmeras evidências revelam que pode haver, na verdade, milhões de vítimas, todas virtualmente alheias de terem sido levadas. Quais seriam os sinais indicativos de abdução? E por que os alienígenas parecem determinados a manter as suas atividades em segredo? Desde Tempo Perdido até lembranças aterradoras de cirurgias alienígenas, junte-se a nós para descobrir os sinais ocultos de abdução em Alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vêm a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Melbourne, Austrália, 8 de agosto de 1993. Kelly Cahill e sua família estão andando de carro à noite nos arredores da cidade, quando ela vê uma coisa estranha no céu. É um OVNI em forma de disco sobrevoando silenciosamente a estrada. Cahill grita, alertando o marido sobre a ameaça que se aproxima. Mas no mesmo instante, o OVNI desaparece na noite. A família continua sua jornada para casa, dessa vez em alerta para o OVNI. De repente, uma luz ofuscante aparece diante deles. Cahill, em terror, pisa fundo no freio, mas o medo é substituído por uma calma estranha. Cahill sente seu corpo relaxar e ela passa a um estado de transe. Segundos depois, a luz desaparece e Cahill recupera a consciência. Ela pergunta ao marido sobre o ocorrido, mas ele também tinha sido afetado, assim como as crianças. Ninguém no carro possui qualquer lembrança dos eventos ocorridos apenas alguns momentos antes. Cahill fica com uma sensação perturbadora de que a jornada teria demorado muito mais tempo do que o normal. Ao verificar a hora, ela descobre que a família está 1 hora atrasada. Trata-se de um fenômeno bizarro que os ufólogos chamam de tempo perdido. Esse tempo perdido é um componente-chave no fenômeno de abdução, que pode acontecer enquanto você está dirigindo. As pessoas relatam que estavam dirigindo, viram alguma coisa estranha, e a próxima coisa que se dão conta é que passaram 20 minutos, 2 horas, ou em alguns casos, alguns dias. Nos dias subsequentes, Cahill começa a ter algumas lembranças dessa hora perdida. Ela se lembra de ter encontrado um contingente de alienígenas humanoides. Depois, ela se lembra de ter ficado paralisada de terror. No momento seguinte, a família estava de volta no carro e o OVNI tinha desaparecido. Tudo poderia ser considerado como um pesadelo terrível, não fosse pela marca triangular misteriosa que Kelly Cahill descobre na barriga depois do sucedido. Teria a família Cahill sido abduzida por extraterrestres e depois passado pela experiência de tempo perdido? Para alguns abduzidos, o tempo perdido pode não passar de poucos minutos. Mas para outros, a aprovação pode demorar muito mais. Arquivo confidencial. A distorção do tempo no Chile. Pampa de Uscuma, Chile, abril de 1977. O cabo Armando Valdez Garrido faz parte de uma patrulha militar de fronteira com a Argentina. Quando termina o seu turno, Valdez Garrido e o resto da patrulha se abrigam num estábulo para passar a noite. Mas os homens são acordados repentinamente de madrugada por 2 luzes estranhas descendo do céu. Eles saem para investigar e a patrulha assiste assombrada a Valdez Garrido se aproximar de um dos objetos brilhantes e desaparecer no meio do clarão.
Os OVNIs então desaparecem sem deixar traços. A patrulha procura desesperadamente pelo colega desaparecido. 15 minutos depois, eles ouvem um baque alto e encontram o cabo perdido deitado no chão, não muito longe deles. Os colegas observam espantados que Valdez Garrido possui a barba de uma semana. Ao olhar o seu relógio digital, Valdez Garrido fica surpreso ao notar que ele mostra uma data 5 dias adiante da sua abdução. Esse encontro é uma das evidências mais convincentes de tempo perdido. Será que Valdez Garrido teria sido abduzido por alienígenas? O que teria acontecido com ele durante o desaparecimento? E haveria alguma forma de relembrar o tempo perdido? Milhões de pessoas em todo o mundo já foram abduzidas por alienígenas, mas não possuem nenhuma lembrança da experiência. Algumas vítimas podem se dar conta de alguma abdução ocorrida devido à presença de um fenômeno que os ufólogos chamam de tempo perdido. Mas relembrar os detalhes de um cativeiro alienígena é uma ciência singular, que remonta ao tempo da primeira abdução conhecida da Era Moderna. Arquivo confidencial. Betty Barney Hill. New Hampshire, 19 de setembro de 1961. Betty e Barney Hill estão passando de carro pela área rural da Nova Inglaterra, a caminho de casa, quando de repente eles se veem perseguidos por um OVNI. A nave misteriosa pousa no meio da estrada. Os Hills veem espantados um grupo de pequenas criaturas humanoides saindo do OVNI. Nesse momento, a cena repentinamente se desfaz. A próxima coisa de que os Hills se lembram é de estar na frente de casa. Eles não têm ideia de como chegaram em casa, quanto tempo se passou e o que teria acontecido com eles nesse meio tempo. Os Hills dão queixa à polícia, mas eles se recusam a investigar o incidente. É um fenômeno bastante familiar para os abduzidos. Ninguém acredita neles. Muitas vítimas chegam a ser isoladas pelos amigos e pela família. A experiência deixa o casal bastante assustado. Os Hills ficam obcecados em reconstruir os eventos da noite, mas depois de anos de esforços, eles continuam com poucas respostas. Desesperados, eles procuram ajuda numa fonte pouco usual: a hipnose. Para alguns abduzidos conseguirem lembrar das experiências, eles precisam passar pelo que se chama de regressão hipnótica. O que isso significa é que eles são colocados num estado de hipnose para ajudá-los a lembrar de eventos que parecem estar escondidos no fundo da sua mente. Depois do exame de suas memórias inconscientes, o casal revela que eles teriam sido abduzidos pelos alienígenas que tinham se aproximado do carro. O casal também menciona ter sofrido experimentos médicos aterrorizantes. Para os ufólogos, esse seria um momento histórico. Os casos de abdução só começaram a vir a público mais ou menos no final da década de 1960. A história de Betty Barney Hill é o primeiro de milhares de relatos similares e misteriosos de abdução. Mas qual seria o propósito dessas abduções e experimentos? Será que os alienígenas estariam simplesmente tentando coletar conhecimento sobre nós? Ou isso seria parte de um plano maior? Seriam necessários mais 10 anos antes que aparecesse uma resposta plausível. Arquivo confidencial. A abdução de Eagle Lake. Eagle Lake, Maine, 20 de agosto de 1976. Os irmãos Jack e Jim Viner, juntamente com seus amigos Chuck Rack e Charlie Foltz, estão se preparando para uma jornada de pescaria noturna no famoso Allagash Wilderness Waterway. Antes de entrar na água, eles fazem uma fogueira para guiá-los de volta ao acampamento. No lago, os homens avistam uma bola brilhante de luz sobrevoando as árvores a uns 20 metros de distância. Ela se aproxima vagarosamente do grupo de amigos. Curioso, um deles pega sua lanterna e faz sinais para a estranha nave. O objeto responde imediatamente, mudando de curso para interceptar o barco. Alarmados, os 4 homens tentam remar até a margem, mas é tarde demais. O OVNI consegue se aproximar e eles são ofuscados por uma luz. Mas num piscar de olhos, os homens se veem de pé na margem do rio, sem nenhum arranhão. O OVNI sobrevoa a área por mais um tempo e desaparece na escuridão. Os amigos percebem que a sua fogueira tinha se transformado em cinzas. Haviam se passado várias horas, mas eles não têm nenhuma memória do incidente.
Jack Weiner começa a ter pesadelos recorrentes nos quais ele vê alienígenas humanoides realizando uma espécie de procedimento médico no seu braço, enquanto seus amigos assistem a tudo sem nada poder fazer. Logo, os outros começam a apresentar sonhos semelhantes. Cada um deles passa por uma sessão de hipnose. Juntas, essas sessões fornecem um relato aterrorizante. Os homens apavorados teriam sido levados a bordo do OVNI, onde foram submetidos a uma série de procedimentos médicos invasivos, inclusive extrações dolorosas de pele e fluidos corporais. As sessões levam o hipnotizador a uma conclusão assustadora. Ele acredita que os amigos teriam sido marcados da mesma forma que os humanos marcam os animais antes de soltá-los. O que teria acontecido com as vítimas de Eagle Lake? Eles teriam sido mesmo marcados pelos seus captores alienígenas? E haveria alguma forma de provar essa história? A seguir, revelamos evidências incontestáveis de abdução alienígena encontradas nos corpos das vítimas. Milhões em todo o mundo podem ter sido vítimas de abdução. Alguns especialistas acreditam que essas abduções seriam uma forma de marcar vítimas selecionadas. Mas se os alienígenas nos estão marcando, que forma essas marcas tomam e quais seriam os seus propósitos? Alamogordo, Novo México, 1975. Ted Davenport, de 16 anos, sai numa jornada solitária pelo sudoeste americano. No início do caminho, ele tem uma sensação desconcertante de estar sendo observado. À noite, ele decide sair da barraca e se vê cercado por seres de outro mundo. Ele perde os sentidos. Na manhã seguinte, Davenport acorda ao lado de sua fogueira, já apagada, com um machucado na cabeça e sem nenhuma lembrança da noite anterior. 5 anos depois, Davenport está na Marinha. Ele é ferido no cumprimento do dever e mandado ao hospital para receber tratamento. Lá, uma ressonância magnética revela uma coisa surpreendente. É um pequeno objeto metálico alojado em seu cérebro e muitos especialistas acreditam que a sua presença não seja mera coincidência. Em relação ao fenômeno de abdução, cerca de 10 a 15% dos que acreditam ter sido abduzidos possuem implantes. Nós estamos falando de implantes que são visíveis por raio-x ou por tomografia. O Dr. Roger Lear é um cirurgião que estuda implantes suspeitos há décadas. As pequenas barras, que podem variar de 6 a 8 milímetros de comprimento e têm uma circunferência do tamanho de uma ponta de lápis, elas são todas cobertas com uma camada biológica. Algumas vítimas descobrem estranhas cicatrizes triangulares ou outras marcas na pele. Mas, frequentemente, não existe nenhum ponto visível de entrada. Ted Davenport é apenas um entre milhares a possuir tecnologia alienígena suspeita no corpo. Mas qual seria o propósito desses objetos? A resposta pode ser descoberta numa das abduções mais incríveis de que se tem notícia. Arquivo confidencial. O incidente de Betty Anderson. South Ashburnham, Massachusetts, 25 de janeiro de 1967. Betty Anderson está relaxando em casa à noite com a família quando de repente as luzes dos cômodos começam a piscar sem nenhuma razão. Segundos depois, uma luz misteriosa aparece na janela da cozinha. A luz revela um grupo de alienígenas humanoides indo em direção à casa. Os intrusos passam sem esforço pela porta da frente e imediatamente deixam a família aterrorizada, num estado de animação suspensa. O líder estabelece uma conexão telepática com Betty. O seu medo é substituído por uma estranha calma. Betty é então levada a bordo de uma pequena nave em forma de disco sobrevoando uma área próxima à casa. Depois, ela é submetida a uma série de exames médicos e um teste bizarro de seu intelecto que a induz ao que ela depois descreveria como um estado que oscilaria entre êxtase e dor. Horas depois, ela é levada de volta à casa. É uma experiência traumática e levaria uma década antes de Betty se sentir capaz de contar a sua história. Em 1977, ela passa por hipnoterapia, numa tentativa de descobrir os detalhes do que teria acontecido a bordo da nave alienígena.
As sessões trazem uma revelação incrível. Betty não teria sido levada aquela noite para receber um implante. Em vez disso, ela se lembra dos alienígenas removendo um implante cerebral pelo seu nariz. Um objeto que tinha sido colocado na sua cabeça na década de 1940, durante uma abdução na sua infância. É uma lembrança que tinha estado dormente em seu inconsciente por décadas. Mas qual seria o propósito do implante e por que os alienígenas iriam querê-lo de volta? Roger Lear tem uma teoria. Já me perguntaram muitas vezes se esses implantes seriam um objeto para localização ou de mudança comportamental. Por base no que eu já vi e nos dados que já coletei, não acredito que seja o caso. Acredito que eles tenham o propósito de coletar dados e acredito que eles usam os implantes para ter informações sobre as mudanças do nosso DNA. Será que os alienígenas estariam colocando implantes nas vítimas de abdução para monitorarem o nosso DNA? E se for o caso, qual seria o seu objetivo final? A seguir, nós iremos revelar qual pode ser o propósito final dessas campanhas de abdução e suas consequências aterrorizantes para a raça humana. As evidências sugerem que os alienígenas estariam abduzindo as suas vítimas numa campanha aterradora para monitorar os processos biológicos humanos, colocando e removendo implantes extraterrestres. Alguns especialistas acreditam que eles poderiam até estar monitorando o nosso DNA. Mas por quê? Aldgrove, Colômbia Britânica, 17 de julho de 1991. Corinna Sables e uma amiga avistam um OVNI enorme em forma de bumerangue acima da sua casa. Momentos depois, ela desmaia, reaparecendo no local próximo 1 hora depois, sem ter ideia de onde tinha estado e sem saber do ocorrido nesse lapso de tempo. Ela não parece ferida pela experiência, mas a história de Corinna Sables não termina aí. Depois do seu desaparecimento, ela tem uma sensação desagradável de que essa não teria sido a primeira vez que tinha sido levada e de que não seria a última. Mas Sables logo descobre não ser o único alvo na sua casa. Semanas depois, ela se surpreende ao ver um alienígena Grey entrando no quarto da sua filha. Sables corre para ajudar, mas não encontra nada. Logo depois, a sua filha começa a desenhar uma figura de alienígena que ela diz ser o médico que às vezes entra no seu quarto à noite. A história desencadeia uma série de memórias de abdução reprimidas em Sables, incluindo agulhas perfurando seu abdômen e várias prateleiras de fetos alienígenas guardados em líquido. Sables descobre ser parte de um experimento para produzir um híbrido humano e alienígena. E isso não é tudo. Numa lembrança repentina, ela descobre que as histórias que a sua mãe lhe tinha contado também seriam relatos velados de abdução. Corinna Sables acredita que a sua família é abduzida há várias gerações. Por que os alienígenas precisariam pegar humanos, colocar uma espécie de implante neles e fazer uma série de modificações genéticas? O meu palpite é que eles poderiam criar uma forma de vida para a qual eles gostariam que evoluíssemos. Será que os extraterrestres estariam criando uma nova raça de híbridos humanos através das gerações? Os abduzidos estariam condenados a uma vida de medo constante? Você já não teria sido abduzido por alienígenas sem ter lembrança do ocorrido? E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra.